Boa noite, irmãos. Nós iremos dar sequência ao nosso estudo, né? Vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 12. Nós hoje estaremos meditando versículos 12 a 19, né? Nós meditamos no versículos de 1 a 11, onde vimos ali Jesus, de certa forma, como fala até o título aqui que foi colocado, né, na minha Bíblia, Jesus sendo ungido. E nós vimos ali Jesus sendo ungido de uma forma especial, de uma forma bem singular, por Maria. E isso ficou anotado para que fosse conhecido, fosse sabido durante anos este feito da parte de Maria, onde ela pôde ali glorificar grandemente ao Senhor, dando a Ele o melhor, dando a Ele tudo o que ela tinha, né? Todas as suas economias, sem se importar com as críticas, sem se importar com o que as pessoas iriam pensar, né? Ela verdadeiramente se humilhou ali na presença do Senhor. E o Senhor se alegrou disso, tanto que ele exortou os outros quando eles estavam repreendendo ela. Bom, hoje nós iremos meditar num episódio que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Esse episódio, irmãos, ele é relatado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam sobre esse episódio da entrada de Jesus em Jerusalém. E aqui em João nós temos algumas particularidades, né? Nós temos João omite algumas coisas, ele resume bem alguns assuntos, ele não cita, claro, todos eles com objetivos, né? Então nós iremos meditar aqui e iremos tentar tirar algumas aplicações para nós nos dias de hoje. Diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Bom, até aqui, irmãos. Bom, o que nós podemos ver aqui é um relato de que havia uma festa, né, que estava para acontecer em Jerusalém. Esta é conhecida como uma das maiores festas do povo judeu, que é a comemoração da Páscoa. E havia ali uma grande multidão. Essa grande multidão sempre nos faz lembrar de outras multidões, né, que por exemplo, aqui no próprio Evangelho de João nós meditamos, que é aquela multidão que seguiu Jesus na multiplicação dos pães. Só que essa multidão aqui nós deveríamos considerar que ela é bem maior. Não é uma multidão que saiu ali de Jerusalém, das cidades circunvizinhas. Eram judeus e prosélitos, né, pessoas que faziam parte da religião judaica que estavam saindo de diversos lugares, de lugares até mais longínquos, e estava indo para aquela comemoração específica, que era a comemoração da Páscoa. Então, havia uma grande multidão. Não é relatado números, mas realmente o que a história diz sobre o evento, né, sobre esse acontecimento e o comportamento do povo para com ele, diz que havia um número muito grande de pessoas que estavam vindo para lá. E muitas dessas pessoas, né, a multidão, quando elas souberam que Jesus estava indo a Jerusalém, elas tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Assim como aquela multidão que nós vimos lá no capítulo 6, na multiplicação dos pães, essa multidão também, ela proclama Jesus como Senhor, como Rei, como Messias, né?
adora aqui dizendo, Hosana, né? Salva-nos agora, bendito o rei de Israel. Bom, essa mesma multidão que proclama Jesus, assim como aquela queria proclamar Jesus como rei, ela também faz a mesma coisa que a outra fez. Ela vira as costas para esse rei, para esse pelo qual eles queriam proclamar rei. Lembrando, irmãos, aqui está próximo da festa da Páscoa, que é próximo da morte de Jesus Cristo. Jesus, ele estava já sentindo que era chegada, que estava chegando a sua hora, né? Que a sua hora era chegada. Então, nós entendemos melhor esse contexto quando nós temos isso em mente. Que Jesus sabia que a sua hora era chegada. Por quê? Porque, irmãos, se nós atentarmos para os outros evangelhos e até o evangelho de João, nós observamos que Jesus, ele muda totalmente aqui o seu ministério. Muda de que forma? O seu ministério não era aquele ministério público. Ele, por exemplo, houve por diversas vezes Jesus repreender as pessoas que ele curava e falar assim, olha, não diga nada a ninguém. Por exemplo, aquele leproso. O leproso que ele curou lá em Marcos, Marcos capítulo... Cadê? Bom, eu vou citar aqui para outro, porque senão vou me perder aqui, tá? Marcos capítulo 1, versículo 44. Aqui está falando, Jesus curou uma pessoa, essa é o leproso, né? E ele ordenou que ele não dissesse nada a ninguém. Isso em Marcos 1, 24 e 25. Aí Marcos 1, 44, quando Jesus ressuscita... Eu acho que eu estou fazendo confusão com as passagens, né? Os irmãos, vamos abrir lá, acho que é melhor. Marcos 1:44. Essa é o episódio do leproso, né? Ele exorta aquele leproso para que ele vá, né, ao sumo sacerdote, mas que não diga o que aconteceu, né? Marcos 1:44. Lê para nós, por favor. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, nós vimos ali Jesus repreendendo aquele homem para que ele não dissesse o que aconteceu. Quando Jesus também ressuscita a filha de Jairo, ele pede também para aquelas pessoas para que não digam nada a ninguém. Isso também pode ser visto em Marcos, no capítulo 5. Eu fechei minha Bíblia aqui, vou deixar. Versículo 43. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Nós podemos ver também que quando Jesus pergunta aos discípulos o que eles diziam de Jesus, nós vimos ali que eles declaram que Jesus era um Messias. E Jesus diz a eles para não dizer isso a ninguém. Nós vimos em João, o único episódio até agora que nós vimos no Evangelho de João, que Jesus se apresenta como sendo Messias, é quando ele está conversando com a mulher samaritana. Jesus se apresentou como sendo Messias, e esse foi o único momento. Em todos os outros momentos, Jesus realiza o seu ministério de forma secreta, porque as pessoas não o vejam como sendo Messias. Por exemplo, lá na multiplicação dos pães, como eu havia dito, quando as pessoas querem proclamar o rei, ele simplesmente se afasta deles, sai do meio deles. Só que aqui está diferente, né? Aqui, Jesus
mostra, declara com a sua atitude que ele é o Messias, o esperado de Deus. E por isso, irmãos, é que nós devemos ter em mente por que nós seguimos Jesus. Aquela multidão, né, tanto a da multiplicação dos pães como essa, fica bem claro que eles estavam seguindo Jesus pelos motivos errados. Eles não tinham um verdadeiro conhecimento de quem era Jesus. Na verdade, eles tinham um conhecimento de que Jesus poderia oferecer coisas a eles, beneficiá-los com coisas materiais. Mas eles não conheciam verdadeiramente quem era Jesus. E nós podemos ver isso no contexto, né? Jesus, ele mostra claramente agora, daqui para frente, que ele é o Messias, nessa atitude que ele faz aqui, né? Quando ele manda que os discípulos, na verdade, isso é relatado nos outros evangelhos, que ele manda os discípulos irem atrás de um jumento, o jumentinho, traz a ele para que ele se assenta nesse jumento e entra em Jerusalém. E aí fica claro, né? Fica claro ali o povo clamando Jesus como sendo o rei. O povo estava entendendo que Jesus era o Messias prometido. Porque quando o apóstolo João cita o capítulo 13, ao final do versículo 13, versículo 13, o final, que fala assim: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Ele está citando uma passagem lá em Salmo 118, que é referida ao Messias. E aqui há uma pequena mudança, né? Lá não se refere, não está dizendo o rei de Israel. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas o fato do povo estar dizendo bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor, isso deixa claro que o povo entendia que Jesus estava cumprindo as profecias como Messias. Só que qual era o entendimento desse povo? O entendimento deles era que Jesus qual é o entendimento de Messias, né, que eles tinham, do prometido, né? O que é Messias? Messias é uma palavra em hebraico que significa ungido. Assim como Cristo é uma palavra em grego que significa ungido. Então, Jesus era esse ungido. O mesmo ungido, assim como os reis eram ungidos, né? Deus, quando colocava reis sobre o povo de Israel, esses homens eles eram ungidos. E esses homens reinavam. E nós sabemos, eles eram, de certa forma, responsáveis ali pelo povo. E nós sabemos que muitos deles erraram. Até o grande rei Davi. O grande rei Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo diversas qualidades, ele errou e errou gravemente. Mas Deus prometeu que na descendência de Davi viria um que reinaria de forma justa, perfeita. E lá em Salmos, no capítulo 2, relata sobre esse reinado desse Messias, esse reinado justo. E lá também nos dá um entendimento de um reinado político, né? Vamos dizer assim. Salmos capítulo 2. Vamos ler todo o capítulo aqui. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre
o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás, como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bom, aqui fica claro, né, o reinado do Messias mediante a rebelião dos gentios. Essa é uma profecia referida ao Messias. E é esse tipo de Messias que aquele povo tinha em mente. O Messias que viria e tiraria eles daquela condição que eles se encontravam. E qual era a condição? Eles estavam subjugados à nação, ao Império Romano. Irmãos, dá para entender, né? Era uma circunstância difícil. Eles estavam numa circunstância onde eles não tinham liberdade, uma liberdade própria, né? Eles não faziam o que eles desejavam, não tinha essa liberdade que nós temos. Nós somos brasileiros, estamos aqui, podemos ir em qualquer lugar e fazer o que bem entender, né? Desde que não esteja contra as leis brasileiras, né? Mas lá eles não podiam nem sequer cumprir algumas leis judaicas. Eles eram obrigados a cumprir leis romanas, eles estavam sob o jugo, pagando duras taxas para o benefício do governo romano. Circunstâncias difíceis. Era um povo, né, meio cativo. Eles tinham uma liberdade condicional, né? Onde você, tudo bem, você pode andar, mas você ainda é um preso. Então, era nessas circunstâncias que eles se encontravam quando Jesus veio. E nessas circunstâncias difíceis, o único Messias que eles enxergavam e que eles criam era um Messias político, que poderia tirar eles daquela condição que eles se encontravam. Era esse Messias que o povo de Israel estava esperando, o povo judeu estava esperando. Por isso, quando eles ouviram falar de Jesus, eles rapidamente pegaram em ramos e foram aclamar, né, ele como sendo o rei de Israel. Era esse rei que eles estavam esperando. Só que, irmãos, nós vemos na palavra de Deus, em muitas passagens, né, e o apóstolo João até faz referência a uma delas, mas, por exemplo, há diversas passagens lá em Isaías. Isaías, capítulo 44 até 55, é falando sobre o Messias, são profecias sobre o Messias. E, em especial, o capítulo 53 fala um aspecto do Messias ao qual esses judeus não esperavam, o Messias sofredor. O Messias que viria e seria entregue na mão dos gentios e seria morto. O Messias que viria como sacrifício pelos nossos pecados. Esse tipo de Messias, eles não estavam esperando. Não era esse tipo de Messias que eles estavam esperando, não era esse tipo de Messias que eles estavam querendo. Eles não queriam um reino espiritual. E foi esse reino que Jesus veio dar. Esse reino que ele veio trazer, um reino espiritual. Aquelas pessoas, elas não estavam esperando esse Messias. E por isso que eles negaram, né? O Messias que até o apóstolo aqui, quando ele cita o capítulo, desculpa, irmãos, eu fico fazendo confusão aqui, mas quando ele cita o versículo 15, né? Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Ele está citando Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Essa é uma referência
de um Messias humilde. Não é um Messias sentado em um cavalo poderoso para guerrear e lutar contra os impérios e vencer e trazer prosperidade ao povo de Israel, ao povo judeu. Não era esse Messias que ele estava descrevendo. Ele estava descrevendo um Messias que veio humildemente, montado no filho de uma jumenta, um animal que não naquela época, e nem hoje, né? Não há honra alguma nele. Não há honra alguma em você estar montado em um jegue, em um jumento. Então, nós vemos que o apóstolo relata esse aspecto do Messias. O Messias que viria de forma humilde, mas não aquele Messias que aquele povo estava esperando. E, irmãos, nós vemos aqui no texto também, no versículo, pulando o versículo 16, versículo 17, a multidão, pois, estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Então, aquela mesma multidão, ela estava sendo motivada por aquela multidão, por aquelas pessoas que viram Jesus ressuscitar Lázaro. Então, imagine, né? Aqueles que não conheciam Jesus pessoalmente, que estavam vendo ali naquele momento, eles de repente vendo Jesus ali e outras pessoas testificando, olha, ele ressuscitou o morto, Lázaro, que estava há 4 dias na sepultura. Então, você vai dizer o quê? Realmente esse é o rei de Israel. Se ele ressuscitou um morto, então ele pode nos abençoar grandemente. Ele pode fazer grandes coisas pela nação de Israel, pelo povo judeu. Pode não somente vencer o Império Romano, mas nos trazer prosperidade. Então, era isso que aquele povo estava enxergando. Esse Messias que traria benefícios materiais, benefícios temporários. E aqui, irmãos, no versículo 16, o apóstolo João, ele menciona que nem os discípulos entendiam aquilo. Versículo 16. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Os discípulos, eles estavam indo junto com o pensamento daqueles judeus, de que Jesus era o Messias, mas o Messias político, que ia tirá-los daquela condição em que eles se encontravam. Até aquele momento eles não entendiam muito bem qual era a missão de Jesus. Ainda não era claro para eles que o Messias deveria morrer pelos seus pecados. Que o reino que Jesus veio trazer era um reino espiritual, onde ele poderia reinar os corações, os nossos corações. Mas não um reino físico. Não era esse tipo de reino que ele veio trazer. E aqueles discípulos não entenderam, eles só passaram a entender, como ele fala aqui, quando Jesus foi glorificado, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus ascendeu ao céu. Aí sim eles entenderam, passaram a entender as coisas. Passaram a entender que os profetas falavam sobre esse Messias. Que tudo que Jesus fez, ele cumpriu. Desculpe. Que tudo que os profetas relataram sobre Jesus, as profecias que foram feitas sobre ele, ele cumpriu. Então isso eles só passaram a entender depois. Então, irmãos, nós precisamos saber quem nós estamos seguindo. Quem é Jesus? Muitas pessoas, elas entram no nosso meio e saem do nosso meio simplesmente porque elas não têm uma visão real, um conhecimento real de quem é Jesus.
Muitas pessoas vêm a Jesus com interesses específicos das coisas dessa vida. Né? Por exemplo, né, eu vou atingir aí os jovens, mas tudo bem, né? Algumas pessoas chegam a Jesus achando que, tipo assim, olha, eu preciso de um cônjuge, de uma esposa ou de um esposo que seja cristão e que seja fiel. Amém. É um desejo legítimo e que devemos pedir, mas não devemos seguir a Jesus por causa disso. Isso não é o principal. Algumas pessoas seguem Jesus porque tem uma determinada doença, uma doença grave, onde ela não consegue ver resultado, possibilidades na mão dos homens. É legítimo orar por essa doença? Sim, é legítimo. Devemos orar. Essa pessoa deve buscar no Senhor a cura. Esperar a cura. Mas esse não deve ser o objetivo de buscar Jesus. O objetivo de buscar Jesus é porque ele é o Messias. E ele é rei. O fato de Jesus não ter ficado reinando o povo de Israel não significa que ele não é rei, ele é rei. Mas ele é rei no reino espiritual. E ele deve reinar as nossas vidas, os nossos corações, as nossas ações, tudo o que fazemos deve ser reinado pelo Senhor. Então, o seu reino foi estabelecido. Ele será estabelecido de forma plena? Sim, mais para frente, quando ele voltar, mas o seu reino já está posto entre nós. Jesus já reina entre nós, não de forma plena, como eu disse, de forma plena quando ele retornar, mas ele reina entre nós. Então, aqui fica bem claro que nós precisamos seguir Jesus sabendo quem ele é, para que nós não sejamos desanimados. Se nós colocarmos a nossa fé em Jesus, acreditando que ele vai solucionar os nossos problemas, nós podemos fazer a mesma coisa que aquele povo fez. Nós podemos glorificá-lo cantando Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. O rei de Israel que vem em nome do Senhor. Nós podemos estar glorificando ele hoje, com essas palavras. E daqui a 6 dias está dizendo, crucifica-o. Crucifica-o. Porque foi isso que aquele povo fez. Quando Jesus estava em Jerusalém, mostrando publicamente que ele realmente era o Messias, aqueles homens, acreditando que ele poderia tirar ele daquela condição ruim, eles o aclamaram como rei. Mas quando Jesus mostrou que não era, que ele não veio para isso, eles o consideraram como um marginal e mandou matá-lo. Por isso, precisamos ter muito claro em nossas mentes quem é Jesus. Por que ele veio? O que ele veio fazer? Por que ele veio? O que ele fez por nós? Quando nós temos isso em mente, quem é Jesus, por que ele veio, o que ele fez por nós, irmãos, nós podemos passar por momentos difíceis, por sofrimentos, nós podemos ter problemas graves de saúde, podemos ter aí um diagnóstico, né, precoce de morte, um jovem fala assim, olha, você vai morrer amanhã, ou o contrário, podemos ser ricos, ter uma boa saúde, né, uma boa família, etc. Mas independente das circunstâncias, se eu souber quem é Jesus, por que ele veio, o que ele fez por mim, a minha fé não será abalada por nenhuma das duas coisas. Nem por ter uma vida regalada aqui neste mundo, nem por ter uma vida difícil aqui neste mundo. A questão está, quem é Jesus para mim?
A minha fé está em que Jesus? Porque se não estiver em Jesus, naquele Jesus pelo qual as Escrituras diz, independente do que aconteça, essa minha fé logo sumirá, logo não existirá. Eu posso ter muito dinheiro, eu vou negar Jesus. Ou eu posso passar por dificuldades, eu vou negar Jesus. Se eu não souber quem Ele é. Se eu não tiver consciência de que o Jesus que eu sigo, de que o Jesus que eu creio é aquele pelo qual é descrito pelas Escrituras. E o apóstolo João mostrou claramente que o Jesus que veio é aquele que é descrito pelas Escrituras. Aquilo que o povo estava dizendo, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, o rei de Israel, é aquilo que está escrito lá em Salmos, do Messias que viria. Aquilo que está descrito aqui no versículo 15, que Jesus fez, cumpriu, né? Fazendo o versículo 14, como está descrito, e o apóstolo cita, né, a passagem no versículo 15, é o que estava descrito lá em Zacarias, lá nas Escrituras. É a esse Jesus que aquelas pessoas deveriam acreditar, o descrito nas Escrituras, não aquele que estava descrito em seus corações. As pessoas seguem Jesus que está no seu coração. Não é esse Jesus que devemos seguir, é o que está descrito nas Escrituras. Porque o Jesus que está descrito no meu coração pode ser aquele irmãos, que vai me dar boas coisas. Por exemplo, aquele... como é que é o gênio da lâmpada, né? Quem é que não quer esse gênio da lâmpada? Eu vou continuar atingindo jovens aqui, mas é sem querer, tá? Eu já fui jovem. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja procurando um namorado ou uma namorada. Procurando cura, procurando dinheiro. Por que algumas, não sei nem se dá para chamar de igrejas, né? Estão cheias de pessoas, enquanto eles pregam prosperidade, porque essas pessoas querem prosperidade. Por que igrejas fazem campanhas de relacionamentos, né? De namoro? Porque essas pessoas querem namorar. De libertação, de cura. Porque as pessoas querem ser curadas de suas enfermidades. Irmãos, esses são exemplos para que nós consideremos o principal. Em que Jesus que eu creio? Um curandeiro, um banqueiro, casamenteiro? Em que Jesus eu creio? Qual Jesus eu busco? Eu falei muito para os jovens aqui, tá? Mas isso serve para mim também. É porque os exemplos foram mais fáceis, tá bom? Não estou querendo atingir ninguém. Mas, irmãos, devemos estar atentos se o Jesus que eu sigo é aquele que as Escrituras especificam claramente. Aquele descrito pelos Evangelhos, aquele descrito pelo Velho Testamento. É nele que a nossa fé deve estar apoiada, alicerçada. Somente assim nós não seremos abalados. No versículo 17, eu já ia no final, né? O último versículo, eu já ia pular esse versículo. Eu tô meio... achei que eu estou demorando, mas eu vou pular esse versículo não, tá? O versículo 19. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. O que eles estão querendo dizer aqui, né? O apóstolo João, em alguns comentários falam que ele, de forma irônica, está dizendo aqui que aqueles fariseus estavam comentando entre eles, né? Olha, tudo que a gente fez não adiantou de nada.
Porque, lembrando, né? Os fariseus, os líderes religiosos, eles estavam querendo prender e matar Jesus lá no início. Já há tempos eles estão querendo fazer isso. E eles estavam investindo em fazer isso. Só que eles não conseguiam fazer, por quê? Porque ainda não era chegada a hora. E quando chegou este momento, o que aconteceu? Olha, tudo que a gente fez não está adiantando nada. É isso que o apóstolo está querendo dizer. Tudo o que eles estavam fazendo não estava adiantando nada, porque o povo está seguindo ele. Né? Eis que toda a gente está atrás de Jesus. Irmãos, nós sabemos que por mais que as pessoas se levantem contra o Senhor, eles podem até ter uma vitória passageira. Uma alegria passageira. Porque esses homens, eles estavam querendo prender e matar Jesus. Neste momento, eles estavam frustrados, né? Porque tudo o que eles fizeram não adiantaram de nada. Só o que Jesus fez aqui promoveu, fez com que eles intensificassem essa busca para matar Jesus. Só que eles não poderiam fazer, como diz lá em Mateus, eles não poderiam fazer no dia de Páscoa. Eles iam fazer posterior à Páscoa. Mas esses homens conseguiram matar Jesus. Eles mataram Jesus. Crucificaram Jesus. Só que isso durou somente 3 dias, porque Jesus ressuscitou. E tudo o que eles fizeram para que o ministério de Cristo fosse dissipado, fosse destruído, tudo o que eles fizeram, eles não conseguiram. Aquilo pelo qual eles lutavam para ter, aquilo foi destruído. Porque nos anos 70, os romanos entraram em Jerusalém, destruíram o templo, destruíram a cidade. Acabou com o povo judeu. Quando o apóstolo estava escrevendo, provavelmente as cartas, eu não sei se não lembro exatamente se o evangelho em si, ele estava escrevendo para crentes judeus que estavam dispersos, que estavam fugindo, porque não tinham mais uma cidade, não tinham mais um templo, não tinham mais casas, mas que estavam firmes, servindo no reino de Jesus Cristo. Esse reino de Jesus Cristo, ele não é condicionado às circunstâncias do mundo. Por isso que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, a nossa fé não será abalada se ela estiver em Cristo. Se ela estiver em Cristo. Aqueles homens venceram temporariamente, como eu disse, por 3 dias. Jesus ressuscitou. E muitos homens vêm lutando contra este cristianismo há muito tempo. E este cristianismo continua aqui. Nós continuamos ouvindo e pregando esse mesmo evangelho. E que Deus abençoe a propagação do reino de Cristo.